Bom dia! Glória a Deus! Tem uma aluna minha e quando ela fala bom dia, eu já sei como é que tá o dia dela. Ela sabe que eu tô falando com ela. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem medo? Sente medo? Tem ou sente medo? No fundo, no fundo. Qual a diferença de ter medo e sentir medo? Sabe dizer? Não sabe dizer? Mesmo sabendo que Deus está com você, você sente medo? Ou tem medo? Porque sentir é algo inevitável. Você está sentindo. Ter algo como posse. Não é verdade? Então, sentir medo é uma coisa. Ter medo é outra coisa. E eu pergunto para você, como que enfrenta o medo? Porque nós não temos fórmula para abrir mão do medo, para não ter medo. Inclusive, ele vem em série, em chip. Nós devemos aprender como avançar mesmo com medo. Como suportar, muitas vezes, esse espírito maligno. Que eu acredito que o medo é um espírito maligno. Que nós devemos aprender a enfrentá-lo e dominá-lo. Sabe aquele ditado? Tô com medo, vai com medo mesmo. Uma vez uma aluna me perguntou, como é que eu faço, Renato, para mim dirigir se eu tenho medo? Eu falei, você põe o medo no banco de trás, põe um cinto de segurança nele, manda ele ficar calado e vai. Porque se nós deixarmos o medo nos controlar, e quem tem medo é isso que faz, e quem vence o medo, enfrenta o medo, é isso que também faz, deixa de controlá-lo, passa a controlá-lo, recusa-se a obedecer às suas intimidações e ameaças que o medo faz. Porque o medo, ele paralisa. O medo é o contrário da coragem. Então, o que é coragem? É fazer o processo enquanto ainda sente medo. Qualquer pessoa que tem coragem, ela só enfrentou o medo. Então nós devemos aprender a fazer com medo mesmo. Muitas vezes achamos que sentir medo, por sentirmos medo, nós somos covardes. Porque ele nos paralisa. Não, sentir medo faz parte. Até quem tem coragem sente medo. Não é não? Enquanto mais nós confrontarmos o medo, mais o medo vai ficar fraco. Então nós temos que aprender a enfrentar o medo. E aí quanto mais você enfrenta, mas muito das coisas que tememos, você vai perceber que elas nem acontecem. Que a maioria do medo é um fantasma, é uma sombra que te assombra. Eu, quando eu era pequenininha, eu caí numa cachoeira. Na verdade, eu estava numa cachoeira com umas amigas da minha prima. E aí eu lembro que acho que a minha prima mesmo não estava, só estava as amigas dela, eu não lembro, mas eu lembro das amigas dela. E eu lembro que eu falei, vamos fingir que estamos afogando? Olha que ideia abençoada, né? Eu acabei de falar isso, a onda me puxou. E ela estava com um pau, uma coisa assim na mão, que elas podiam me dar. Eu, me dá. Elas achavam que eu estava brincando. Para! Eu falei, não, me dá, socorro. E elas, não, para com isso. E eu comecei a me afogar. E um anjo, em formato de um homem, pulou na cachoeira e me salvou. Mudou a minha vida. Me deu uma nova chance. Então eu passei a ter muito respeito pela água. Para não dizer medo, respeito. E há uma semana atrás, alguns dias atrás, não é uma semana passada, como eu falei, eu estou viajando e tirei uns dias de folga. Na verdade, foram 2 dias da semana. Eu sempre tiro a segunda ou a terça. A semana, acho que aconteceu, foi na quarta-feira. Na quarta? Foi no dia que teve terapia Flix. Não, no dia seguinte. Isso mesmo.
Aí, no dia seguinte da terapia Flix, foi na quarta essa semana, foi na quinta, eu acho. Foi na quinta. Isso, porque na sexta foi no Monte Sinai lá. E aí, eu fui mergulhar. Meu marido gosta de mergulhar, na verdade descobriu o mergulho, né? Virou um peixe. E aí eu fui mergulhar e estava tudo lindo, maravilhoso, mergulhando, né? Tudo certo. Aí fomos fazer um lanche, depois voltamos para a água. Só que quando nós voltamos, estava mais tarde, era um pouco mais tarde, perto das 5. Não tinha os mergulhadores, não tinha muita gente na água. E aí eu estava lá mergulhando, a água estava bem gelada. De repente eu vi não sei se você já fez mergulho, é uma delícia você ver o fundo do mar, assim, aquela imensidão azul, só que era um azul mais escuro, porque estava comendo no sol. E aquilo, não sei explicar, me deu um medo, mas um medo. Acho que eu já contei isso essa semana passada, nem me lembro. Mas me deu um medo tão grande, um desespero. E eu fiquei cega. Fiquei cega porque eu acho que eu associei que isso que eu estava com proteção, mas não tinha perigo nenhum, era um ambiente muito seguro, mas eu tive medo, parecia que eu estava caindo naquele abismo. Nossa, como o fundo do mar, ao mesmo tempo que é tentador, é assustador. E ali, o meu marido comentou comigo que quando ele também sentiu medo, ele lembrou de Deus. Eu confesso que o meu medo foi tão grande que nem de Deus eu lembrei. Eu só queria lembrar, chegar do outro lado da margem. Então, o que o meu medo poderia fazer por mim naquela hora? Nada. Porque nada vem antes da hora. Por isso que nós temos que entender a palavra de Deus. Porque na palavra de Deus nós somos ungidos para ser fortes. Nós não teremos tudo fácil. Nem Jesus teve nada fácil. Mas sem Deus, nós somos o quê? Naturais. E com Deus, e está aí o código dessa semana, com Deus nós somos sobrenaturais. Então vai dando glória a Deus, quando Deus foi falando com você aí, essa é a nossa fala, né? Deus vai falando com você, você vai dando glória a Deus. Mas a palavra dessa semana é, com Deus eu sou sobrenatural. Escreve aí, com Deus, isso você vai escrever nos comentários. Com Deus eu sou sobrenatural. Sem Deus eu sou natural, com Deus eu sou sobrenatural. Então abre a sua Bíblia em Marcos. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu vou dar boas-vindas a você que está chegando agora, que conheceu agora essa devocional. Seja bem-vinda. Essa é uma devocional que já está há estamos indo para o segundo ano, todos os dias, todas as manhãs, um novo amanhecer que o Senhor prepara. Essa devocional para mulheres. Aqui nós pegamos carona, é o começo do seu processo com Deus, é o começo da sua volta para os braços do Pai, é o começo do seu firmamento, um relacionamento com Deus. Eu creio que isso aqui só é o esquenta, eu chamo assim, de você poder voltar a se comunicar com o papai. Nós acordamos às 5h27. E se você ainda não consegue acordar às 5h27 para fazer essa oração, 20, 15 minutinhos, dependendo da manhã, mas quase sempre entre 20 e 20 e alguns minutos, que você faça assim que acordar. Coloque o seu nome no canal, se inscreva. Ative os sininhos para que você receba não só as devocionais, mas também as orações. E se você já é de casa, você já sabe o que fazer. Dá o seu joia, abençoando, acreditando que Deus vai falar com você. Amém? Então toma posse já abençoa agora, tá bom? E se no final o Senhor realmente falar com o seu coração, você tem um compromisso de compartilhar com 10 mulheres essa semana. Cada semana o Senhor fala um número. Essa semana é 10, então não quero a corrente, tá bom? Então, em Marcos 4, e a gente começa do verso 5, o Senhor fala assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: Passemos para o outro lado. Amada, se o Senhor não falar para você ir para o outro lado, você não vai não, viu? Só se Deus falar, é outra porta, é outro emprego, é outro casamento, é o outro lado. Se Deus não falar, fica no barco, mesmo com tempestade.
E deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Vamos para o verso 37. E levantou-se grande temporal de vento, e aqui pode estar representado por as lutas da sua vida. E subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia o barco. Então você imagina a tempestade, as ondas por cima do barco, misericórdia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-lhe, dizendo: Mestre, mestre, não se dá que perecemos? Não está vendo que a gente vai morrer? E ele, despertando o mestre, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tens fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amada, não tem como você falar de paz se você não tem paz. Verdade? Então o Senhor está trabalhando em você para você trabalhar. Então quando o seu barco estiver balançando, as tempestades, as ondas, nós temos é que ter fé, porque o inimigo vai colocar-se. Veja bem, eu estava com um colete, eu estava num lugar cheio de segurança, de mergulhador. Eu estava na superfície da água, com meu marido do meu lado, e eu saí correndo. Tive medo. Eu deixei que algo do passado me assustasse. Estava na minha mente. Às vezes a gente não acredita, mas quantas coisas que aconteceram no passado ainda nos perseguem, no nível inconsciente. Então o inimigo da sua alma, o diabo, ele não sabe o que fazer quando você não dá confiança para ele. Nós precisamos ter certeza da tempestade. Em 1 Coríntios 16, 9, o Senhor fala assim: Porque uma porta grande e eficaz me abriu diante de muitos adversários. Amada, quando você muda de nível na sua vida, muda de diabo. Você está no emprego de estagiário, é um diabo. Você foi promovido para diretor, é o diabo. Entende? Conforme vai mudando o nível das bênçãos, vai mudando o diabo. Quanto maior é a bênção, maior é o inimigo. Então você tem que acreditar, em todo momento, é Deus que está no controle. Ele vai te dar o que é certo na hora certa. Porque às vezes você está orando por coisas que você nem sabe que não vai te fazer feliz. E aí, como Deus não te dá na hora que você quer, você fica lá com a autopiedade, se deixando levar pelas circunstâncias. Então, nós com Deus somos sobrenaturais. E sobrenaturais, você vence a tempestade, vence o medo, vence tudo, porque é com Deus. É com Ele a vitória. Entende, amada? E se o Senhor está falando com o seu coração, já vai dando glória a Deus. Então é inútil temer. Mas por mais que você ainda não vença o medo, enfrenta o medo. E se você tem dificuldade, aqui no link desse vídeo, tem uma aula, hoje mesmo, para você experimentar um pouco dos seus pensamentos, das suas raízes emocionais, de algo que vem lá de trás, ó, que você nem imagina que pode estar te fazendo mal, te impedindo de ir para frente, de ouvir a voz de Deus e ir para o outro lado da margem. Amém? Então que essa manhã você possa entender, vai com medo mesmo. Eu vou vencer esse espírito maligno que tenta me impedir, me paralisar.
E se você não consegue fazer sozinha, peça ajuda para Deus. Procure uma ajuda profissional, por que não? E confronta esse medo, para que ele fique fraco. Amém? Então vamos orar? Então põe a mão no seu coração. Feche os seus olhos comigo. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos aqui, Pai, nessa manhã, os nossos medos, os nossos anseios, as nossas dúvidas. Ó Pai, colocamos no teu altar e reconhecemos que o Senhor pode acalmar não só a tempestade, o vento, o mar. Ó Pai, então entregamos para o Senhor tudo aquilo que nos atemoriza, tudo aquilo que nos deixa frágeis e trocamos pela força que vem do Senhor. Porque a tua palavra diz que no Senhor somos fortes. Então que nós possamos a cada manhã buscar no Senhor a fé e a coragem para enfrentar tudo aquilo que nos impede, que tenta nos impedir, tenta nos paralisar. Ó Pai amado, em nome de Jesus, nós entregamos aqui as nossas aflições, entregamos aqui os nossos anseios, nessa manhã, hoje, aqui, agora. E entendemos que com o Senhor somos sobrenaturais. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amado Filho Jesus, que enfrentou todos os medos, todas as adversidades que deveríamos enfrentar e venceu a morte. Jesus venceu a morte. E com Jesus somos mais do que vencedores. Somos co-herdeiros do teu reino. Ó Pai, em nome de Jesus, nós temos a marca da promessa. Então precisamos acreditar somente na tua palavra. Então nos ajuda, Pai, a todas as manhãs buscarmos com fé, fervor e temor e tremor a tua presença. E quanto mais perto do Senhor estamos, mais forte nos sentimos. Em nome de Jesus, nós entregamos aqui tudo aquilo que nos afasta, porque a falta de fé nos enfraquece, mas a esperança e a fé em Ti, como nosso Senhor e Salvador, somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus, Pai, que hoje essa mulher possa encarar aquele problema, olhar de frente e confiar que o Senhor está no controle. Em nome de Jesus que nós oramos. Em nome de Jesus que nós agradecemos. E em nome de Jesus que nós confiamos na resposta. Para a honra e glória do teu nome. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, se você precisa ou conhece alguém que precisa de uma ajuda profissional, clica aqui nesse vídeo, que aqui tem uma aula gratuita para você. Te vejo mais tarde. Um beijo no coração. Não esquece de escrever nos comentários. Com o Senhor, somos sobrenaturais. E eu te vejo na oração da noite. Glória a Deus.